Todas as vezes que nós desejamos exercer a liderança, nós estamos lidando com uma coisa muito interessante, em alguns casos perigosa, e que é inebriante em muitos aspectos: a ideia de poder. E o que é o poder? O poder é esse grande exercício de exercer determinada influência sobre pessoas e lugares. Isso é poder. E o poder habita dentro de um paradoxo. Como assim, Juliano? O que é um paradoxo? Paradoxos são duas realidades que aparentemente são contrárias e que coabitam. E qual que é o paradoxo do poder? O primeiro paradoxo é o seguinte: o poder nunca é conquistado, mas o poder é merecido no seguinte sentido: ele lhe é dado. Ah, mas espera aí, eu trabalhei minha vida inteira, eu construí minha carreira e você vai me dizer que eu não conquistei o poder? Não. Eu estou te dizendo justamente isso, porque se determinado grupo de pessoas, uma empresa, um grupo, sei lá, família, e algum grupo que exerce influência não tivesse escolhido você para ocupar aquele papel naquele momento, você não conseguiria exercer esse poder. Então, se você não tivesse passado num processo seletivo, se você não tivesse passado num concurso, se você não tivesse passado, por exemplo, não tivesse recebido uma indicação ou uma promoção, você não estaria exercendo esse poder. Então, o primeiro ponto da realidade do poder é que o poder ele é fruto de um merecimento. O segundo paradoxo, ou melhor, a segunda dimensão deste paradoxo é que, em geral, para continuar mantendo-se no poder, você tem que tomar decisões que não são tão agradáveis em relação a esse grupo que te colocou no poder. Vou dar um outro exemplo aqui. Existe uma peça de teatro que foi escrita por um cidadão pouco famoso chamado William Shakespeare, chamada Ricardo II, que trabalha justamente isso, a ideia da coroa vazia. O que é a coroa vazia? O poder se valida pela posição, pela competência e pela capacidade de manter com que essas outras duas coisas aconteçam. Então, o que é um bom líder? O bom líder é aquele que faz jus ao merecimento que lhe foi dado na posição de liderança, que consegue manter-se nessa posição e que, para fazer essas duas coisas, exerce uma relação de autoridade com relação ao grupo e ao contexto no qual ele está. E essa relação de autoridade ela está baseada na confiança e na manutenção dos processos, ou seja, no fato do líder poder inspirar e dar esperança para essas pessoas. Se o líder perde a capacidade de esperançar as pessoas, de inspirar esperança, e a capacidade de manter essas pessoas confiantes no próprio líder, ele cai enquanto estrutura de liderança, ainda que ele esteja numa posição de mando. Esse é o paradoxo do poder. O poder, para continuar sendo exercido, ele tem que, ao mesmo tempo, considerar aqueles que te colocaram lá, mas exercer para com ele uma relação de confiança, de inspiração e de esperança. Senão, o que acontece? Acontece o vazio. E aí, nós encontramos em muitas empresas esse papel do chefe, alguém que tem uma posição de mando, mas que não tem o respeito da própria equipe.